pelo acordar, pelo respirar, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Senhor, em nome de Jesus eu venho, Senhor Deus, orar pela vida do Nazariel, Senhor Deus, que ele venha ser usado, Senhor Deus, neste dia. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor Deus. Traz, Senhor Deus, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Usa ele poderosamente, Senhor Deus. Que não possamos sair, Senhor Deus, da mesma forma que entramos, mas que nós possamos sair daqui transbordando, cheio da tua palavra. Em nome de Jesus, isso é que eu te peço e te agradeço. Que assim seja. Amém. Olá, gente, boa noite. Boa noite. É um enorme privilégio mesmo estar aqui podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Quero agradecer ao Miguel por ter convidado, né? É um privilégio, né? Você anunciar a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que os anjos desejam isso, desejam pregar o evangelho, mas não pregam, eles não podem. Essa missão é nossa. Né? E eu quero agradecer a vida do Graziano, um cara cheio do Espírito Santo, veio, né? Meu tangedor. E só tenho a agradecer mesmo, viu? O líder que permitiu aí o Miguel que fazer o convite. E é um privilégio grande, de verdade, né? Eu vejo... O teu nome mesmo, como é? Max, né? O Max, né? Evangelizando na escola dele. E é isso, né? Quando você está cheio, você quer passar para quem está perto de você. Tanto faz ser na escola, como em casa, como em qualquer canto. E é isso. Eu queria que você estendesse a mão para cima, adorando a Deus, né? Adorar Ele. É o reino teu, é o poder. Se você puder abrir sua boca, olha o privilégio que você está cantando. É o poder e tu tem liberdade aqui, Senhor. Tem liberdade, Espírito Santo. Teu é o reino teu, é o poder. É totalmente dele. Existe mais. Dá pra gente ir mais fundo. Pois teu é o reino teu, é o poder. Versículo 8. Quem tiver sua Bíblia, quem não tiver, ligue sua Bíblia. Quando todo mundo achar, tem Bíblia para todo mundo. O último livro da Bíblia. Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Vou ler aqui rapidinho. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Lê de novo. Quando ouviram, fala assim, quando ouviram a voz do Senhor, a tendência normal não é se esconder, não. A tendência normal de quando você escuta a voz de Deus não é se esconder, não. Olha o que aconteceu com eles. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Alguém se lembra que na viração do dia era onde Deus se encontrava com Adão e com a Eva, né? Então, no lugar de encontro deles, que tinha toda manhã, toda na viração do dia, né? Que na verdade era no final da tarde, e eles, por um momento, escutam as pisadas de Deus. E aí se esconderam. Que andavam no jardim, né? Pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. É como eu falei, não é normal a gente se esconder da presença de Deus. Pelo contrário, sempre a tendência é querer mais. Quanto mais você prova, mais você quer. Quanto mais você
eu brinco até lá na igreja, quando você sente o cheiro da meia dele, ali nos pés dele, cheirando os pés dele, você quer mais. Ah, rapaz, eu quero ir mais fundo. E sempre, a galera muitas vezes usa aquele versículo assim, um abismo leva outro abismo, né? Que realmente é por conta do pecado. Mas também existe algo mais fundo para a gente provar em Deus. Quando a gente pensa que está fundo, a gente olha assim, vixe, mas ainda tem mais, rapaz. Esse abismo é profundo demais, né? Tem até uma música, né? Então, isso é que é para queimar dentro da gente, de ir mais fundo. Não de se esconder, mas a atitude natural de se prostrar, de se entregar. E é por isso que eu quis até iniciar com essa música. Teu é o reino, o poder, para sempre. No versículo 1, nesse versículo que eu acabei de ler, como eu falei, não é normal. Mas por que eles se esconderam? Alguém aqui sabe dizer por que eles se esconderam nesse momento? Foi por causa do pecado. O pecado muitas vezes nos afasta de Deus. O pecado ele nos deixa envergonhado. Quem já pecou e ficou com vergonha? Levante a mão. Eu sou o primeiro. A gente fica com vergonha, mas graças a Deus porque a gente tem vergonha. Ou já pensou se a gente fosse sem vergonha pro pecado? Já pensou? Pequei, nem aí, vivendo como se Deus não existisse. Está dentro da igreja, mas vive como um ateu. Já pensou? E aí, o que é que tem nos afastado de Deus, né? Porque aqui o título era voltando, né, ao jardim, né, meu? Buscando o que se perdeu. Buscando o que se perdeu, né? Então, o homem ele perdeu a intimidade com Deus no jardim. Mas foi por conta do pecado. Não foi por conta de outra coisa. Ah, porque tu plantou aqui, era para plantar um pé de pitomba aqui, mas plantou foi um pé de maçã. Não foi isso não. Foi por conta do pecado, né? E aí, eu vou ler o contexto agora desse fato, né, que aconteceu. Que aí, vamos lá. No versículo 1, vai falar assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim. Sempre o diabo ele vem com uma proposta querendo fazer você duvidar da palavra de Deus. O diabo ele lança uma proposta para você. Será que é verdade mesmo? Será que vale a pena eu ser fiel à minha esposa? Será que vale a pena eu ser fiel àquele marido que não lava as coisas, não faz nada, né? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu manter um namoro santo? Será que vale a pena eu buscar Deus? Será que vale a... Tem várias coisas. O diabo ele tenta colocar isso na nossa mente. Será que vale a pena eu persistir em ser santo? Se ganha de graça Então, o diabo ele quis colocar isso, né? E aí respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus que não era para comer e nem tocar, nem para que não morramos. Deus falou o quê? Não come. E ela falou o quê? Eu nem como e eu nem posso tocar. Ela está inventando conversa para cobra. A gente está até brincando, né? Que era conversa de duas cobras, né? Mas é brincadeira. Aí, porque Deus falou assim, ele, com todo respeito à mulher, sabe? Aí, Deus falou assim, não é pra comer. É frio. Aí pronto. Aí pronto. Responderam a mulher, né, e tal, né? Não era nem pra tocar e nem pra comer. Aí a serpente falou assim, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Sempre vem com essa proposta. Nossa, mano, tu pode pecar, mano, tu não vai pro inferno na hora não. Já pensou se a gente pecasse agora e fosse pro inferno na hora, né? E talvez, no momento, eles pensavam que poderia morrer até fisicamente, né? E aí, o diabo ele lança essa proposta pra gente, né? Para a gente sair do jardim. O jardim, que significa o Éden, né? Lugar de deleite, lugar de prazer, né? Lugar de prazer em ter comunhão com Deus. O lugar da presença de Deus é o lugar que a gente é para ter prazer. É pra gente ter, como é que eu posso dizer? É um privilégio de verdade você poder falar com Deus. Tem um salmo que Davi fala assim:
eu sou grato a Deus só pelo fato de Ele ouvir as minhas orações. Só pelo fato de ouvir. Imagina o cara ouve e ainda responde muitas vezes, né? A gente nem merece. E tem coisa que a gente pede que é sem noção, né? E aí pronto, continuando, né? Não comereis, não tocareis. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Sempre vai ter isso. Mancha, é certo que não vai morrer não. Só que o pecado, ele faz isso com a gente. Ele destrói a gente devagarzinho por dentro. Ah, eu pequei, beleza, eu fiz isso. Ah, eu fiz escondido. Ah, eu fiz assim. Ah, eu fiz assado. Mas eu estou dentro da igreja. Eu estou dentro do jardim. Você viu que o lugar que eles estavam era um jardim. Mas no mesmo lugar que ele tinha a presença de Deus, era o lugar que ele se escondia. E que isso não venha acontecer com a gente. Porque muitas vezes a gente, quando peca, a gente tem vergonha, né? E ao invés de a gente se aproximar de Deus e se arrepender, a gente prefere fugir e se esconder. E aí, quanto mais você se esconde, mais envergonhado você fica. E enquanto mais envergonhado, mais distante você fica de Deus, né? E aí Deus, ele é tão misericordioso que nesse caso aqui de Adão, ó, foi o que eu ia falar. Então serpente, né, certamente não morrereis, beleza. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele fala assim: ei, mano, se tu fizer isso, tu vai ter conhecimento do bem e do mal. Assim como Deus ele tem um conhecimento do bem e do mal, vocês vão ter. E aí tem até aquela questão, né? Trazendo para todo instante, meu orgulho me tirou do jardim. Porque muitas vezes Deus fez o quê? A questão deles aqui, né? Eles, assim como queria ser como Deus, ter o mesmo conhecimento, né? Eu quero ter o mesmo conhecimento de Deus. E aí vamos lá. Conhecedores do bem e do mal. E se a gente for reparar aqui nesse versículo, o que diferencia do pecado dos anjos com o pecado de Deus? Não, com o pecado de Deus, né? Com o pecado do Adão. O pecado do Adão e Eva. Os anjos, né? A galera fala que o anjo de luz e tal, né? Pelo menos pensou em ser igual a Deus. Ele pensou. E lá ele foi jogado, né? Saiu ele e a terça parte do céu, né? Os anjos. E foram virados, né? O demônio e tudo. Para eles não tiveram perdão, não. Foi tipo com força, pecou, saiu fora. Não, só pensou em pecar, saiu fora. Né? Que já era um pecado, né? Ele só por dentro pensar. E o homem pecou. O homem, eu quero ser mais do que Deus. Eu quero ser igual. Ele não somente pensou, mas ele fez. Eu pequei e agora eu quero ter esse conhecimento, o mesmo conhecimento de Deus. Eu quero ter isso, né? A vontade dele era que eu comesse os pés de jambo que tinha lá, os pés de coco, né? Pé de coco, a vontade de comer os pés de pitomba, tudinho, né? Era para comer isso tudo lá no jardim. Mas eu não podia comer aquele fruto ali. Mas eu quero aquele. A mulher estava nem pensando. Se a gente for reparar, a Eva fala assim, que depois que ela foi... Ela reparou depois. E, vixe, não é que é bonita mesmo, tá aí. Não tá nem me tocando dela. Mas não é que a bicha é bonita, né? E aí, sempre quando a gente peca, a gente tá dizendo assim, minha vontade é muito melhor daquilo que é de Deus. A vontade dele e nada é a mesma coisa. Eu sou cristão, mas eu vivo como ateu, né? E aí, ó, como Deus sereis, né? Aí no versículo 6, vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Eu até brinco, né? Que isso aqui era isso. A galera disse que é uma maçã, mas é um coco, tá vendo? Ela tomou do fruto e depois comeu. É brincadeira, gente. Aí, ó. A árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, né? Aqui no Ceará. Aí, ó, e comeu, né? E deu também ao seu marido. O cara nem questionou, mano. Aí falou logo assim, ele comeu, mano. Né? A mulher só falou assim, mano, toma e come. Sabia que não era pra comer também. E aí pronto. Abriram-se. Mas tem gente que fala assim, ó.
Se fosse eu no lugar do Adão, se fosse eu no lugar da Eva, eu faria diferente. Mas não, faz não. Porque eles eram totalmente capacitados. Os caras não tinham pecado. Os dois ali, o casal ali não tinha pecado, não tinha nada. E aí, se a gente estivesse nessa situação da gente, né? Na hora a gente ia. Às vezes a gente troca Deus por. Vou deixar de ir pro culto pra assistir o jogo. Né? Às vezes o cara troca Deus por qualquer coisa, por besteira. E aí, ó. Abriram-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, estavam nem se tocando antigamente, né? Aí depois que comeu do fruto, puseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Aí vem aquele versículo que eu li no começo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam e da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E aí, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Já pensou, mano? Acho que Deus não sabia, não. Sabia que o cara estava ali tocado. Sabia, com certeza, né? Mas Deus é tão misericordioso que ele deu uma opção. Ei, mano, se liga, mano, se arrepende, todinho. Né? Se fosse falar nada, se Deus fosse cearense, né? Aí ele fala assim: se arrepende, não dá tempo. Onde é que tu tá, mano? Tô te vendo. Ele tá assim: onde é que tu tá? Eu tô vendo bem aqui assim, e o cara lá vem dizer: não, eu tô aqui e tal, né? Aí Deus faz um monte de pergunta pra eles, dando uma oportunidade. Já pensou se eles tivessem se arrependido? Mas não se arrependeram, não, mas vamos continuar estudando. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha, o cara estava nu e ficou feito com medo. O cara era para estar nu e estava com vergonha, né? E aí estava com medo de Deus, né? E aí estava nu, né? E me escondi, né? Tal, porque eu tive medo. Então não é normal ter medo de Deus. A gente tem que ter temor a Ele, respeito a Ele, reverência a Ele, né? Que essa questão, os judeus, eles dão aula. Porque quando traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, aí se chama Septuaginta, que era 72 caras que traduziram a Bíblia para o grego, né? O Velho Testamento para o grego. E aí, quando eles traduziram, quando chegava em Deus, a palavra assim, Deus, né? Aí eles: peraí, vou tomar banho, vou lavar, depois agora eu escrevo e boto Deus. Os caras tinham uma reverência. Até a palavra Deus, que na Bíblia fala Yahvé, eles evitam falar, porque se acham indigno. Tinha que tomar um banho, tinha que fazer uma coisa para escrever o nome de Deus. E às vezes a gente não tem esse temor a Deus, né? Aqui no Brasil a gente não separa tempo de oração, tempo de entrega para Deus, né? A gente separa tempo para tudo. Pro TikTok, pro Kawaii, pro Instagram, essas coisas ali, né? Mas para Deus, aí quando você vai ler a Bíblia, só em falar a Bíblia, a galera já buceja. Quem quer bucejar aqui? Ei. E aí, ó, se esconderam de Deus, né? Não é normal se esconder de Deus. E ter medo dele. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus. Isso aqui acontece com a gente. A gente fala assim: mas como é que o cara se esconde de Deus? Né? É muito doido isso, né? Você se esconder de Deus, você chega assim: eu pequei, me escondi de Deus, ele estava de trás de uma figueira e tudo. Mas se esconder de Deus por quê? Né? Muitas vezes porque a gente está com vergonha, beleza. Mas às vezes a gente se esconde de Deus saindo da igreja. Eu não vou mais para uma reunião nos lares. Eu não vou mais para um culto de jovem. Bicho, eu pequei, eu sou nem digno de estar ali, mano, do lado desse cara, mano. Eu sou nem digno de estar do lado desse mundo aqui, ó. Não. Às vezes a gente fica assim, né? É doido, mano, os caras aí tudo orando, os caras comem Bíblia todo dia. O Miguel ia postando versículo direto. É doido, mano, ficar perto do homem. Aí pronto. Aí o cara pensa assim: bicho, mas quando foi que a gente foi digno? Quando é que foi que a gente foi digno da presença de Deus? A gente nunca foi digno da presença de Deus. Mas é o que eu falei, é um privilégio, né? E aí, vamos pular para Romanos, que tem um versículo bem legalzinho.
aqui, ó, Romanos capítulo 3, versículo 9. Isso aí, ó, é falando do nosso, como a gente é bom na Bíblia. Aqui é um autoajuda para vocês, viu? Aqui é o coach Nazariel, vai ler aqui um negócio só massa, motivacional aqui para todo mundo. Vamos lá, ó. Capítulo 3, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, fala assim, todos, é todos, não escapam, é todos, no grego é todos, tudo no grego é tudo, todos é todos. Aí vai falar, ó, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Olha aí, ó, a consequência do pecado de Adão e Eva. E se a gente estivesse lá, a gente tinha feito a mesma coisa. Não adianta botar a culpa não, a mulher sente dor no parto, essas coisas tudinho, homem trabalhando aí feito doido, né? Tudo por conta disso aí, né? Mas se fosse a gente, né? E aí, ó, estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Né? E às vezes a gente pensa, lá em, agora esqueci a referência, mas acho que, não sei se é o, esqueci, mas fala assim, que as nossas justiças não passam de trapo de imundícia. As nossas justiças, as nossas melhores obras, besteirinha. E às vezes a gente pensa que é salvo pelas obras. Ai, eu ganhei 100 vidas para Jesus. Ai, eu deixei de pecar. Ai, eu vou pro culto todo dia. Eu faço o resto 3 vezes, né? Não está em 2. E aí, como está escrito, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. E a gente pensa que busca, né? Mas até o desejo de buscar a Deus, Ele mesmo coloca na gente. Olha aí como a gente, nessa capacidade de buscar a Deus, a gente tem, né? Ele coloca a vontade do cara para querer Ele. E às vezes o cara sente a vontade, mas eu tô com vontade de orar, mas não, é melhor eu dormir aqui. Não, eu vou só jogar uma partida, né? Ah, eu vou só ver um negócio aqui, e aí passa o dia e você se separou em 10 minutos para orar. E aí ele fala assim, ó, não há quem busque a Deus. Todos, aí de novo, todos se extraviaram. Há uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Fala de novo, ó, quando a Bíblia repete, ela está querendo enfatizar alguma coisa, né? Tá repetindo, ele está falando a mesma coisa. No 12, né? Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, né? Então, a nossa salvação não é pelos nossos méritos, não é pelo o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. O que eu faço e o que eu deixo de fazer é consequência da minha salvação. Então, se eu sou salvo, se eu reconheci que Deus me salvou, eu vou agir de outro jeito, né? Porque agora o meu livre-arbítrio eu perdi. Porque agora o meu arbítrio é dele. A vontade dele é que me interessa. A minha, ô Nazaré, vixe, tu quer... Hoje é de jovem. Não, mas é melhor eu estar assistindo jogo do Ceará não, do Fortaleza, já, né? 9 horas. Aí pronto. Era melhor eu estar assistindo jogo do Fortaleza. Não, era melhor eu estar fazendo qualquer outra coisa. Mas agora a sua vontade não interessa mais não. Então quando a Bíblia fala que você morreu pra você mesmo, é o que assim, ei doidinho, ei. Ele tá falando o quê? A minha vontade agora, a tua vontade que você possa estar fazendo a minha vontade. Então a minha vontade não interessa mais não. A minha vontade não interessa. Então quando a pessoa ela se entrega a Deus, a sua vontade, beleza, você tem vontade de fazer outras coisas e tudo, né? Mas quando você deixa de trair a sua mulher, não é porque ela é bonitinha, não é porque ela é legal não. Porque se o cara for fiel a Deus, ele é fiel à esposa. Agora se o cara for infiel a Deus, é bem rasinho. É bem rasinho trair a esposa, é fácil, né? E isso vai os namorados, né? Pro marido, pra todo mundo, né? E realmente é isso, né? Então se o homem for fiel a Deus, ele é fiel à sua esposa. Agora se ele for infiel, aí a casa cai bem fácil, né? E aí, ó, não é justo e tal, né? E aí pronto, diante de tudo isso que o homem fez, o homem pecou, comeu o fruto, fugiu de Deus, se escondeu de Deus, teve vergonha. E aí Deus só perguntando, onde é que tu tá, mancho? Onde é que tu... E aí, vocês comeram do fruto mesmo? Nessa aí foi a puxação lá, né? Ó, vocês comeram do fruto mesmo? Lá em Gênesis, vamos voltar aqui bem rapidinho. Onde estás, né? E hoje Deus pergunta para cada um de nós, onde é que você tá? Onde é que tu tá? Ei, mancho, onde é que tu tá? Onde é que tu tá, mano? Tocando já não. Onde é que tu tá, né? E aí,
Às vezes a gente está num estado desse, dentro do jardim se escondendo de Deus. E aí, ó, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, tá, né? Aí perguntou Deus, ó, olha aí, como Deus é misericordioso. Perguntou a Deus: quem te fez saber que estava nu? Aí ele só dando bisu, né? Ó, mano, quem foi que te contou, mano? Como foi que tu ficou sabendo aí do nada? Eu falei: ô teu cearense, né? O cara fala desse jeito, né? Aí, ó, foi o Senhor que estava nu, aí comeste da árvore do que te ordenei que não comesse. Deu outra oportunidade. Ele devia ter falado: mas eu comi, ó, isso aí, perdoa, né? Se entregar, poxa, eu vacilei demais, mas eu ouvi o que a mulher falou, a mulher ouviu o que a Cama falou, e nessa bagunça aí a gente vacilou mesmo, né? Podia ter feito isso, mas não. Aí fala assim, ó, então disse o homem, aí, te ordenei, né, que comesse, beleza. Aí no versículo 12, né? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha, a mulher nem insistiu, né? Se a gente for ver o versículo, a mulher não fez assim: ei, mano, como? É bom, tu tá vendo? Ó, a árvore é bonita, o fruto é bonito, é agradável aos olhos, é show. É bem facinho, tá bem rasinho pra comer. Eu tô por fora de horário, viu, que eu tô sem relógio. É até meia-noite. Ei, não é meu, posso meter mesmo. Aí, ó, então disse o homem, né, e tal, né? Foi a mulher que tu me deste. Aí bota uma culpa em Deus, mano. Às vezes a gente pega e bota a culpa em Deus também, viu? A gente fala assim: ai, Senhor, eu tô na puberdade, Senhor. É difícil, né? E aí a pessoa fala: não, rapaz, eu tô solteiro sei quanto tempo. Ah, eu tô solteiro. Como é que o senhor faz um negócio desse? Põe tanto hormônio numa pessoa só, né? E aí fica querendo botar a culpa em quem? Botar a culpa em Deus, né? E aí fala: então disse o homem e a mulher, né, então, né? Foi a mulher que tu me deste, tá, né? Ela me deu da árvore e eu comi. Nem foi assim, né, mano? Aí disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Bem, disse o Senhor Deus à mulher, né? Que é isso que fizeste? Olha, deu outra chance pra ela, né? Deu uma chance pra ela agora. Deu chance pra ele, né? Pra se explicar e aí vai. Ele aqui, ó. Então, respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, né? Aí tem aquela história toda, né? Que foi castigado cada um e tudo por conta disso tudo. E o que nos afasta da presença de Deus, muitas vezes, é a indiferença. Às vezes, tá lá no jardim, em vez de estar fazendo outra coisa lá, a mulher lá de bobeira, o marido distante, tá? Porque se tivesse na hora, né? Talvez não teria acontecido, né? Ou do jeito que ele estava, aceitou a proposta de boa, né? Talvez poderia ter acontecido do mesmo jeito. E aí tem umas lições rapidez que eu anotei aqui, que eu nem olhei no papel. Vamos olhar aqui, não. O que foi que o homem perdeu no Éden? Né? Alguém quer falar alguma coisa? Que foi como perdeu no Éden? O homem perdeu a intimidade com Deus. O homem morreu espiritualmente, né? E fisicamente, porque o homem passou a ser mortal. O homem era imortal. Já pensou? Não morrer? E aí passou a ser mortal. O pecado entrou. E é o que a gente estava falando, né? O salário do pecado é a morte. Beleza, eles não morreram na hora ali. Mas o pagamento, às vezes chega com 70 anos, 15 anos, né? E a gente morre, né? E a morte espiritual, que é a pior de todos. Já pensou o cara morrer espiritualmente? O cara se encontrava com Deus todo dia. Já pensou o jardim, né? Como eu tinha observado no versículo que ele fala que ele fez o Adão e depois colocou no jardim, né? Pra mim já tinha feito, era no jardim mesmo. Mas não, né? Pegou e colocou no espaço reservado para o homem, um lugar show de bola. E aí no lugar show de bola, o homem escolheu uma coisa paia, né? Que é fazer a vontade dele mesmo e desagradar de Deus. E aí, e é uma das coisas que acontece também. É o quê? O maior inimigo das coisas melhores são as coisas boas. Então, às vezes, a gente pode provar mais um pouquinho. A gente pode provar mais um pouquinho da presença de Deus. A gente pode mergulhar. Ai, tá só aqui no traseiro, aí vai aqui no joelho. Agora eu tô mais fundo. Dá pra gente ir mais fundo, né? E eu vim com essa intenção de a gente querer ir mais fundo, de despertar um desejo no coração de cada um de nós de ir mais fundo, porque a gente está muito raso, a gente está provando, a gente está nem sentindo o cheiro da meia direito. E aí, e a gente precisa ir mais fundo, né? E realmente é isso, né?
Deus, ela nos constrói. Eu não sei vocês, mas quando vocês oram, tem hora que você está, a presença de Deus vem, e você, vontade de enterrar minha cabeça no chão, porque eu estou com vergonha. Foi a mesma sensação de Isaías, né? Quando ele viu a glória de Deus, ele viu assim, quando ele viu a glória de Deus, ele olhou para ele, ai de mim, que sou pecador, homem de lábios impuros, né? E que vive no meio de homens de lábios impuros. E às vezes a gente tem que pedir perdão até pelo aquilo que a gente não faz, né? A gente está sempre, né? Porque a gente peca até pelas coisas que a gente deixa de fazer. Eu devia ter pregado, eu devia ter aconselhado o cara ali. Deixa eu ver o cara traindo a mulher dele, eu não dei nem um bisu pra ele, mas mano, isso é abestado, né? Devia ter feito isso, né? E às vezes a gente peca até pelas coisas que a gente deixa de fazer. Então é um rio de pecado. Então quanto mais pecado, né, a gente pratica e deixa de fazer muitas coisas, mais a gente tem que estar perto da presença de Deus. Mais a gente tem que ir mais fundo, né? E a gente precisa provar dessa presença de Deus. Porque a gente precisa resgatar aquilo que a gente perdeu no jardim. Porque a gente tinha a presença de Deus, a gente tinha tempo com Deus, a gente tinha horário marcado. Hoje a gente se organiza para assistir um jogo, se organiza para rachar. Ai, bicho, não. Esposa, eu vou lavar aqui os pratos, vou fazer as coisas que eu vou rachar. Ah, vou fazer isso, né? O copo do marido, né, meu? Limpou, vixe, a casa tá bonita, rapaz. Aí na pia tem um racho, 8 horas, né? Então a gente faz isso, né? Tem horário marcado, a gente faz de tudo. Agora, será que a gente está marcando um tempo com Deus? Às 9 horas. Mas não, a gente fala assim, ó. Não, mano, quando eu terminar de fazer isso, aí você separa um tempo para Deus. Aí quando você vai ver, já passou, você até com sonho, já vai trabalhar no dia. Né? Aí você não separou. Agora é bom você fazer assim, ó. Não, 10 horas. Um exemplo, tá dando só um exemplo. 10 horas, eu vou lá, nem que seja 5 minutos, nem que seja 10 minutos, eu vou ali orar. Eu vou buscar Deus. Eu vou ficar viciado nele. Já pensou você ficar viciado em Deus? Tinha tempo que eu ia pra escola e eu ficava, mancho, eu quero voltar pra casa, lá pro meu quarto. Aí eu falava assim pra minha irmã, o quarto da minha irmã tinha porta, o meu não tinha, né? Ele, tu vai precisar e tal, né? Não vai não. Então deixa eu passar pelo menos final de semana no teu quarto. Aí eu entrava, eu só saía domingo. Aí quando eu ia pra escola, mancho, eu quero voltar pro quarto. Eita. Aí quando eu ia, era bem rasinho. Era igual a casa do Graziano. A gente foi pra casa do Graziano, no dia do acampamento de vocês. Aí a gente deu um escapão e veio pra casa do Graziano. O Graziano fez uma feijoadazinha pra gente. Feijoada. Bis. Lá do jardim. Bis, né? Chegou lá, adoração tocando, adoração. Chegou, ele levou a gente pro cheiro do queijo. Ele fez assim, ó, mano, vou trazer feijoada e vocês vão comer do espiritual. Quando chegou lá, as mãos da gente tudo brilhando. Sabe? Aí tem vídeo de tudo, as mãos da gente tudo brilhando. Rapaz. E a gente chegando lá, o Graziano, ó, mano, não repara na casa, a casa é simples. A casa é assim, a casa é assim. Quando chegou lá, rapaz, a presença, vixi, o homem tá aqui, né? O filho da irmã Maria tá aqui, viu? E aí, é você entrar no quarto e já sentir a presença de Deus só entrar na casa do cara. E é isso, essa intimidade. Quando Jesus veio e morreu pela gente, salvou a gente dele mesmo. Olha, Deus salvou a gente dele mesmo. Ele não salvou a gente do inferno, ele salvou dele mesmo. Porque a justiça de Deus, porque a justiça de Deus não é a justiça como a justiça dos homens, e muito menos a justiça brasileira, né? Porque a justiça, aí bicho, o homem fez isso, fez aquilo, bicho, beleza, foi solto. Não vou entrar nem em política aqui, né? Mas beleza, foi solto. Isso não, o bichinho aqui, beleza, pensa, não, mas só matou, mas se arrependeu aí, tudo, né? Não tem consequência, né? E aí, a Bíblia, aí eu tava falando, né, que Deus salvou dele mesmo, né? Então a justiça de Deus demandava que ele tinha que punir o pecador. Porque como é que um Deus santo, um Deus puro, um Deus reto, um Deus totalmente impecável, pronto. Se Deus não fazer assim, eu quero pecar, não consegue não. Ele é impecável, realmente, pronto, quando você fala assim, é impecável. Pronto, Deus é impecável. E aí Deus fez o quê? Nossa, ao invés de eu matar esses laranjas tudinho, matar essa galerinha todinha, matar o jogador de FIFA, matar o jogador de Free Fire, esses que escolham a esposa. Não, ao invés de matar essa galera todinha que fica mentindo, tudo, pronto. Ao invés de matar esses abestados tudinho, eu vou preferir morrer por ele. Porque ele falou o quê?
que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, né? Esse versículo, né? Então a Bíblia fala que a ira de Deus foi derramada tudo em Jesus. Então a raiva, a ira de Deus, que Deus ele não peca, a ira de Deus é santa e é justa. A ira de Deus não é tipo a ira da gente, não. Vixe, meu cara olhou pra mim assim, eu vou descontar. Não, a ira de Deus é santa e justa, é impecável. E aí ele viu assim, mancho, tu tem tanto motivo, eu tenho tanto motivo para te jogar no inferno agora, e que se ele colocasse, se Deus colocasse a gente no inferno agora, os anjos iam aplaudir, de verdade, fazer, ó, Deus é santo, ele fez uma coisa normal, natural, justo, ele não fez nada de anormal. Não, mas o cara tá na igreja todo dia. Não, mas não fez nada de anormal, não. Esse cara tá na igreja, mas ele não peca, não, né? Agora a diferença da gente que tá na igreja, que peca, a diferença do mundo é porque eles pegam, bebem iniquidade como se fosse água. Então eles pegam, beleza, pequei, não dói nem a consciência. Agora a gente, quando peca, fica triste. Quando eu falei aqui no início, né, todo mundo disse, fica triste, né? E aí pronto, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Gente, cara, aí. 40, até 9, né? Pronto. E aí, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, a ira de Deus, ao invés de jogar na gente, ele não, eu vou jogar nele mesmo. Ele mandou Jesus, o seu filho. Jesus é Deus, né? E aí despejou toda a ira de Deus, a ira justa de Deus, em nós, em Jesus, né? Então, o pecado das antigas da gente, o pecado de hoje e o pecado de amanhã, ele levou sobre si tudo. Tudo. E hoje a gente pode dizer, meu Salvador, meu resgatador, livraste a mim. E aí, ó, pecamos, destituídos da glória de Deus, mas aí a Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, o Pai abandonou. Antes de ele ser crucificado, ele falou assim, se possível, afasta de mim esse cálice. A galera interpreta que o cálice é estar com medo da cruz, estar com medo de morrer. Mas já pensou Jesus com medo de morrer? Se Pedro, o discípulo de Jesus é o exemplo, é o top. E aí ele vai ter mais medo do que o discípulo. Aí o discípulo chega aqui, ó, macho, Pedro, vira de cabeça para baixo, não sou nem digno, pode matar. Os outros lá no Coliseu, morrendo, sorrindo, as cabeças tudo cortadas e assim, a cabeça. Eu falo, que armação é essa? E quanto mais matava, a galera que estava vendo se convertia. Quanto mais matava, cara, vamos parar de matar crente porque é semente. Quanto mais mata, mais cresce, né? E a gente tem que ser que nem capim. Nós tem que ser que nem capim. Onde botar, cresce. Aí você vê capim no viaduto, não, tá saindo de onde? É capim no viaduto. E a gente tem que ser desse estilo. E aí, Deus nos proporcionou, né? A Bíblia fala que quando ele morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, né? E aí, o véu do templo era o que? Onde tinha um santo dos santos, que só entrava o sumo sacerdote uma vez no ano, ali na presença de Deus. Era todo um sacrifício. Depois do pecado de Adão, a gente teve uma dificuldade grande de ter comunhão com Deus. Então, vamos sacrificar aqui um bezerro, vamos sacrificar um negócio aqui, tal. Era o maior protocolo. E quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Significa o quê? Hoje mesmo, tu pode entrar. Fake nem o brasileiro, pode piocar na presença de Deus. Pode entrar, pode ir mais fundo, pode desfrutar, né? E aí, é isso que a gente precisa. É isso que precisa queimar no nosso coração. Eu quero provar mais. O véu se abriu. O véu se rasgou, na verdade, né? Hoje tu pode entrar. Eu posso entrar agora. O que é que impede a gente entrar agora na presença de Deus? Existe alguma coisa que impede a gente aqui? A não ser a acusação do diabo, né? Às vezes o diabo ele acusa. Ei, mas tu não é digno, não. Aí você fala pra ele, quando é que eu fui digno? Quando é que eu fui digno? Né? Quando é que eu fiz por merecer ir pro céu? Não, a gente nunca fez nada por merecer, não. E aí, pra encerrar, gente, tinha muita coisa aqui pra falar ainda, mas...
A pergunta que não quer calar: onde é que tu tá, macho rei? Onde é que tu tá, macha rei? Tu tá se escondendo? Porque tu tá no jardim se tocando, se escondendo da presença. Hoje Deus quer ter um individual com a gente hoje. Existe dois tipos de grupo hoje que eu quero chamar aqui na frente. Eu quero fazer um convite àqueles que eu tô no jardim, mas eu tô sem a presença. A minha oração parece que não passa do teto. A minha oração parece que nem vontade eu tenho mais. Eu tô tentando, mas nem vontade eu tenho mais. Eu quero provar, porque a ausência de fome é doença, a ausência de sede é doença. Então, quando eu estou doente, a fome vai-se embora. Bicho, tá gripado, tá com Covid, bicho, não tô nem com fome, a fome foi-se embora. Então, eu estou com ausência de fome, eu estou com ausência de sede. O orgulho, a minha vontade sempre interessou. A minha vontade sempre traz. Eu tenho trocado, eu tenho trocado Deus por algo banal, por algo paia. Então, gente, quem quiser hoje, eu estou no jardim e eu estou fora do jardim. E eu quero me reconciliar, eu quero ir mais fundo. Eu estou na igreja, 100 anos, mas eu estou longe do jardim. Você tem a oportunidade de vir hoje. Aqui pra frente. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Não caia no mesmo erro de Adão. Eu quero conhecer. Onde estás, Jesus? Eu quero conhecer. Tu comeste fruto. Outra oportunidade. Deus te dá a oportunidade. E hoje, às vezes, a gente falha por errar as mesmas coisinhas de Adão, as mesmas coisinhas de Eva. Agora, o outro grupo. Não vai vir ninguém ainda. Beleza. O outro grupo é o oposto desse. Nazaré, eu tenho provado. Eu tenho provado da presença. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero ir mais fundo. Eu sei que existe mais. Eu sei que eu quero ter mais fome. Eu quero ter mais sede. Quem quiser vir aqui na frente pode vir. É esse que vem. Gente, vamos orar. Tá? Se abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Então aqui, É esse que vem. então aqui não tem ninguém que está fora do jardim, mas também não tem ninguém que está dentro do jardim com a presença. Vou perguntar de novo. Pode chegar só até aqui, ó. Só até aqui. Tem aqueles que estão fora do jardim. Que eu não sinto mais essa presença. E tem aquele que eu quero mais. Eu já estou provando. Eu já estou na presença. Mas eu quero mais. Quem quiser, levante sua mão. Quem quiser ir mais fundo em Deus, levanta a mão. Porque esse é o objetivo dessa reunião. É voltar para o jardim. É voltar para o jardim. E ao bater o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao bater
bem-vindo na casa. Preparamos a mesa sobre um lugar de honra da casa. Perfumamos ela toda. Preparamos a mesa sobre um lugar de honra. Senhor, nós te entregamos as vidas aqui, Senhor. O Senhor possa estar queimando nos corações de cada um de nós, Senhor. O desespero, o fogo ardendo dentro do nosso peito, Senhor, pela tua presença. Porque existe um fogo que arde dentro do nosso peito, Senhor. Nós queremos, Senhor, queimar mais pela tua presença. Nós queremos te desejar mais, Senhor. Nós queremos ir mais fundo. Nós queremos ir mais fundo. Nós queremos mais fome. Nós queremos mais sede. Nós queremos ser inundados, Jesus. Será E que é pedir? nós só queremos te pedir uma coisa, Pai. Só uma coisa. Nova fome, uma nova sede, mais entusiasmo pela tua presença. Uma nova paixão por ti. Você pode dizer isso nesse lugar? Sim, Senhor. Eu sou o primeiro. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Eis aqui, nova fome, uma nova paixão por ti. É Deus. Não é que eu não seja tudo que tem feito em mim, Mas declare mais meu coração. mas meu coração tem por ti. Só você que tem fome, declare isso nesse lugar. Sim, o meu coração por ti. Você pode levantar suas mãos. Vamos declarar isso juntos como corpo de Cristo nesse lugar. Oh! Ser tocado. E a geração de adoradores extravagantes. Luciano Cavalcante. Vem, 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 Senhor. Ser mudado por paz. É o meu desejo, é o meu maior prazer. É o meu prazer, é o meu prazer estar em ti. É teu prazer estar em mim. Não é que eu não seja grato por tudo que tem feito em mim. Faz meu coração, vamos! Faz meu coração por ti. Sim, o meu coração tem cantado por ti. Agora vai estremecer as portas do inferno. Vamos cantar isso nesse lugar. Ser tocado por agora. Ser mudado por parte. É o meu desejo e é o meu maior prazer. Tu és mais do que bem-vindo nesse Meu lugar. prazer, és meu prazer, É o nosso prazer. és meu prazer, Nosso lugar de deleite. É o Éden. Nós voltamos meu para ti, Jesus. prazer. Sim, somente, somente tu és meu prazer. Eu não trouxe nada pra mesa. Quem foi que não trouxe Eu nada? não trouxe nada pra mesa. Eu trouxe só uma coisa. Apenas uma fome, uma sede, um
uma fome, uma sede. Diga. E eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome. Vem nos saciar hoje, Jesus. Eu não vou lembrar alguém como eu olho pra ti. Como eu. Jesus. Eu não olhei pra alguém como eu. Jesus. E casa comigo, Jesus. Suas vozes nesse lugar e a bateria, vamos dizer isso. Sim, casa comigo, casa comigo, Jesus. Sabe, querido, essa palavra eu sou o primeiro a receber, porque eu tenho falhado muito. Estou buscando, sim, a perfeição em Cristo. Estamos todos buscando a perfeição em Cristo, mas falhamos no meio do caminho. A Bíblia diz que até o jovem se cansa. Sim, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, andarão e não se cansarão, voarão como águias. Deixa eu declarar uma palavra sobre vocês, meus queridos. Eu declaro em nome de Jesus, vocês são águias de Deus sobre esse lugar. Eu declaro em nome de Jesus que vocês são portadores da glória do Senhor sobre esse lugar. Eu declaro em nome de Jesus